pessoal, bem-vindos ao meu canal. Esse é meu primeiro vídeo e já vou começar falando que tem sido muito difícil gravar esse vídeo porque muitas coisas aconteceram, sempre acontece um imprevisto e eu desaprendi a gravar vídeo depois que eu saí das redes sociais, que inclusive é um vídeo que eu quero trazer aqui porque eu quero achar pessoas que também estejam passando pelo que eu passei. E é isso, como vocês viram no título, que é a solidão do despertar. O Hélio Couto, ele fala sobre a catarse, né? Catarse é quando acontece uma coisa muito ruim, uma sequência de coisas ruins ou uma coisa muito ruim, para vir uma coisa boa, que é basicamente a males que vem para o bem, né? Eu enxergo assim. Mas aconteceu isso na minha vida. E eu tenho esse livro aqui, que foi quando tudo isso estava acontecendo. Muito recente, inclusive, aconteceu em maio. Gente, a gente começou julho agora. Tô gravando esse vídeo dia 6 de julho. E, olha lá, 14/4. Não tem nem... Tá focando? Não tem nem 3 meses. Vai fazer 3 meses agora. Enfim. Eu comecei esse livro pra meio que fazer lei da atração, só que acabou virando uma trajetória de tudo que eu tenho atraído, né? Então, assim, eu não li ainda porque eu acho que é muito recente, mas o que eu escrevi nas primeiras linhas foi o que estava acontecendo, que era a minha catarse, só que eu não sabia ainda, porque eu ainda não sabia nem o que era catarse, né? Mas a minha mãe sempre falou, há males que vem para o bem. Então, se alguma coisa tá acontecendo de ruim, uma coisa boa tá para chegar. Mas, enfim. Esse dia, eu surtei. Foi um dia que eu surtei. Eu chorei o dia inteiro. Eu estava muito, muito mal. Tudo tava dando errado. Eu tava encontrando amizades falsas, né? Eu terminei um relacionamento. Terminei uma amizade de anos e tava ainda vendo que o meu ciclo social inteiro era, entendeu? E em meio de tudo isso, eu estava me sentindo mal, eu não me sentia em paz. E eu acho que foi tudo isso de ruim, tudo junto. Nesse dia eu surtei, falei que ia trancar minha faculdade, que eu ia fugir, que eu ia me mudar pro meio do mato. Gente, eu chorei esse dia inteiro, inteiro. E aí eu comecei nesse dia e comecei a escrever no livro. E a partir desse dia, eu mudei. Eu comecei a despertar, literalmente. E aí, aos poucos, eu fui entendendo o que estava acontecendo, porque as coisas, elas chegam, né? Quando é o momento de você saber as coisas, elas vêm até você, você não vai até elas. Então, começou a chegar informação. Começou a chegar informação. Até que eu entendi tudo que estava acontecendo na minha vida, que eu estava no lugar errado. Por isso, tudo estava dando errado. Então, amizade, relacionamento, o que eu tava fazendo na minha vida, meus propósitos, meus princípios estavam todos errados, sabe? A minha vida não estava condizendo com o meu destino, sabe? Então, quando o seu destino, quando o seu presente atual, sua vida atual não corresponde com o seu propósito, destino, tudo é errado. Espero que tenham entendido, né? Deu uma travada. Mas é o que eu penso, sabe? Então, eu acho que foi muito isso, sabe? E eu anotei tudo que aconteceu esse dia. Tá tudo escrito aqui, ó. Tudo aqui. E eu nem quero ver ainda, porque eu ainda não cheguei na meta que eu quero chegar. Eu tô no caminho, sabe? Gente, mas pra vocês terem uma noção, as coisas, elas acontecem muito rápido. Muito
muito rápido. Comigo foi assim, geralmente com as pessoas também, mas cada um tem o seu tempo. O tempo não é linear. Você pode conseguir uma coisa amanhã ou daqui 10 anos, enfim. Mas comigo aconteceu, está acontecendo muito rápido as coisas, sabe? E dia 14 de maio, né? Eu tive essa catarse, esse negócio, essa coisa. E passou literalmente 14 dias depois eu abri a minha empresa, dia 28 de maio. Então, e Deus tem sustentado até aqui, né? Graças a Deus na minha empresa, que tem um mês e pouco, né? Um mês e pouco. E foi um mês maravilhoso, de muito aprendizado, muitas vendas, graças a Deus. E é isso. Mas, voltando. Eu não lembro o que eu tava falando. Enfim, depois dessa catarse, que eu abri a minha empresa, e assim, a minha catarse eu acho que foi muito pra eu fazer uma coisa que eu já havia montado, porque eu tinha desistido da minha empresa ano passado e eu sabia que não era o que eu deveria ter feito, né? E aconteceu tudo isso pra eu voltar aonde eu deveria estar. E nisso aconteceu de eu ficar sem amigo, sem relacionamento e sem nada. Eu estava me sentindo completamente sozinha, tá? Sozinha, sozinha, sozinha mesmo. Eu tinha minha mãe aqui, mas eu me sentia péssima, péssima. Mesmo sabendo que eu estava indo pro caminho certo. Eu me sentia muito sozinha, muito triste. E mesmo hoje, no meu ciclo social, em que eu às vezes saio, às vezes faço alguma coisa, eu ainda não me sinto confortável. Por exemplo, são pessoas que eu não posso ter certos tipos de conversa, porque elas... Eu não queria entrar nesse assunto aqui, mas elas ainda estão na matriz. E elas seguem o rebanho. Então, tem tipos de assuntos e certos tipos de coisa que a gente fala que a pessoa não vai entender, vai te tirar como louca e vai ser isso, entendeu? E realmente não é qualquer tipo de gente que tem cabeça pra falar sobre certos assuntos. E os assuntos que eu falava antes eram assuntos tão superficiais e fúteis que não condiz mais com o que eu quero pra minha vida. Então, não combina mais, sabe? Então, por isso que os eventos com o meu ciclo social agora são esporádicos, porque não combina, sabe? Eu acho que é isso, a solidão do despertar, sabe? Você ficar sozinha porque você não tem com quem conversar sobre isso, porque não é qualquer pessoa que tá aberta a ouvir o sobrenatural, literalmente, porque para elas é muito sobrenatural, uma coisa que não passa na cabeça delas. Então, acaba que você não sai, né? Eu não saio porque eu não tenho interesse no tipo de conversa, eu não tenho interesse no tipo de música mais, porque até maio deste mesmo ano eu estava saindo, eu estava bebendo, fumando. E eu acho que quando é a hora, sabe? E as coisas acontecem muito rápido, muito rápido. E eu não tenho vergonha de falar que o que eu fazia antes, até porque foi uma fase da minha vida, e eu acredito que essas coisas aconteceram para que eu chegasse onde eu tô hoje. E eu visse o quanto é essa a vida de quem tá na Matrix, quem tá seguindo o rebanho. Tipo, gente, eu tenho tantas coisas pra falar, tantas opiniões. Eu nem sei quanto tempo tá, porque eu tô sem 10 minutos. Mas eu acho que eu não... Gente, é que eu queria
falar tantas coisas, mas tantas coisas que passa tudo na minha cabeça. Mas eu acho que eu não vou nem cortar esse vídeo. Eu só vou jogar, pôr uma legenda aqui e vou jogar. Eu nem tô gravando com a câmera que eu queria, mas enfim. Eu acho que é esse a solidão do despertar, você não ter onde sair, não ter com quem sair e não ter com quem conversar sobre isso. E isso, no começo, afeta muito o psicológico, porque você tem que ser muito forte. Muito forte, muito forte mesmo. Porque no começo, eu ainda não entendia isso. Agora, eu não me sinto mais triste por estar sozinha. Eu continuo sozinha do mesmo jeito. Mas eu não me sinto mais triste porque eu já entendi que a vida que eu estou no caminho não é qualquer um que vai ter, entendeu? E essa é a vida, gente. Não é todo mundo que vai despertar. Imagina se o mundo inteiro despertar, essa dimensão não seria mais essa dimensão, entende? Então, nunca todas as pessoas vão despertar. Nunca não, né? Nunca. É muito impossível, mas não agora, né? Seria uma coisa muito avançada, tipo, todas as almas despertarem, né? Eu acho um pouco difícil. Opinião minha, tá? Mas isso foi um pouco mais de experiência própria. Queria me aprofundar mais, mas eu quero deixar esse vídeo assim. Porque como é o primeiro, eu só quero falar, porque é assim que eu sou. E eu tenho alguns tópicos pra trazer aqui sobre minha vida e sobre o que eu tenho aprendido nos últimos dias, livros que eu tenho lido nos últimos dias e sobre redes sociais. É uma coisa muito importante também que eu quero trazer. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham se identificado ou, sei lá, não sei, se sentido acolhido de alguma forma. E quero encontrar pessoas que também estejam passando pelo que eu passei. Então, se você tem uma opinião, pode deixar nos comentários que eu quero responder todo mundo que vê esse vídeo. E é isso, meus amores. Um beijo. Até a próxima.